Fran, estamos em meio a uma negociação, claro que tem o recorte muito do nosso olhar para Minas Gerais com a dívida e a renegociação dos estados. Mas não é todo mundo e que vai ser colocado no processo de estar dentro do projeto de Rodrigo Pacheco que está exatamente satisfeito com a condução dessa discussão até agora no Congresso Nacional, né? Exato, Ibrahim, como a gente falou ontem, né, esse tema, esse projeto de renegociação da dívida dos estados com a União está bem longe de chegar ao fim. E uma outra questão, um outro ponto que a gente pode acrescentar e que está acontecendo entre ontem e hoje é justamente que governadores aí dos estados do Norte, do Nordeste, eles foram até o Congresso Nacional, hoje continuam justamente para abrir esse diálogo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, buscando aí uma isonomia. O pensamento deles é o seguinte, que estados que não possuem dívida com a União ou estados que possuem uma dívida pequena se comparado com outros, eles não têm esse mesmo tratamento que tem se dado a estados aí que possuem dívidas bilionárias, que é o caso, por exemplo, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que representam 87% das dívidas que os 26 estados e o Distrito Federal possuem hoje com o governo federal. Então, a ideia é o seguinte, é justamente abrir esse diálogo para que também esses outros estados não sejam prejudicados nessa conta aí. A ideia é criar um fundo de equalização, justamente desse 1% aí dos juros, que entra também nessa conta matemática de Rodrigo Pacheco, vá para esse fundo e que esse dinheiro seja utilizado por esses estados que, digamos, tem a conta aí mais azul, não está com o nome sujo com a União. Então, a abertura de diálogo é nesse sentido, muito tendo em vista também que isso pode ganhar mais força na Câmara dos Deputados. Por mais que os governadores, tanto de São Paulo, Rio Grande do Sul e próprio Romeu Zema de Minas apostam numa aprovação na Câmara, já que essas 4 bancadas juntas na Câmara dos Deputados possuem 200 parlamentares, há uma ideia de que tem espaço aí para dialogar com outras bancadas de outros estados, justamente para barrar isso na Câmara, se for o caso, né? No Senado Federal a história é outra, já tem ali uma espécie de acordo com o próprio Rodrigo Pacheco para que esse texto de renegociação da dívida passe sem muitos problemas, mas na Câmara esses governadores acreditam que é possível mudar. Mas a ideia, para evitar justamente esse desgaste com o Pacheco, é tentar resolver isso antes. Então já fazer mudanças ali no texto, que consideram justamente que não é válido, que o valor da renúncia que o governo federal vai ter aí com esses estados endividados, lembrando que essas dívidas pelo projeto de Pacheco podem ser divididas em até 30 anos, isso impacte quem cumpriu certinho ali e tá com as contas em dias, né? E um dos trunfos que esses governadores também têm buscado e estão conversando, melhor dizendo, é justamente com o presidente Lula e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E levando para conta também a importância que tem o Nordeste para o governo federal. E a gente sabe que o Lula, ele, enfim, principalmente em ano de eleições municipais, é uma área em que ele vai olhar mais. Então aí é outra negociação que entrou em campo agora, justamente para tentar resolver isso, a isonomia, o que eles estão querendo, digamos, que é uma justiça, porque eles falam o seguinte, do que adianta a gente manter as contas, então, no azul, se depois quem vai acabar tendo uma vida melhor, vamos dizer assim, é justamente esses estados que não tiveram esses cuidados com as contas públicas. Então agora a gente vai acompanhar qual que vai ser essa negociação, lembrando também que nem o Ministério da Fazenda concorda totalmente com o projeto de Pacheco. Então podem ter mudanças aí na tramitação desse texto na Câmara dos Deputados. A ideia é só não deixar passar disso, porque aí depois de um veto e tudo, isso seria facilmente derrubado pelo Congresso Nacional. Ou seja, aquela briga, né, Thalita e Frank, vimos entre governadores do COSUD brigando com representantes das suas bancadas do consórcio Nordeste, parece que ainda vai ganhar alguns outros capítulos quando esse debate ganhar corpo na Câmara, né?
Exatamente, essa briga não vai diminuir, ela está apenas começando. Esses governadores, eles estavam até então como espectadores ali, eles estavam vendo as movimentações, estavam, né, sugerindo uma coisa ou outra, mas agora que esse texto já ganhou forma, Pacheco já falou que vai ser aprovado, e eles viram que na realidade, né, conforme se a gente vai pensar, são 4% de juros, então ali, o estado que conceder até 10% de federalização, já um ponto a menos de juros. O outro, se chegar a 20%, menos um ponto. Se investir na educação, menos um ponto. Então, esses juros aí vai ser reduzido a zero na avaliação deles. Então, por isso, estão tentando aí para que também tenha algum benefício, de certa forma, por terem cumprido, digamos que a cartilha ali, o cronograma de pagamentos.